Olá, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Rosane, sou reflexoterapeuta e sou também especialista e estudiosa em comportamento humano. E hoje eu vou falar para vocês aqui de dois comportamentos a qual muitas pessoas se confundem, tá? Uns são tímidos e acham que são apenas discretos, e o outro são discretos e acham que são tímidos. Então, vocês vão entender, na visão de sistema nervoso, na visão da neurofisiologia, o que exatamente significa timidez e discrição. E para a gente entender melhor, eu trouxe aqui para vocês, e vou ler diretamente da fonte do dicionário, o que significa cada questão. Vou ler exatamente qual é a interpretação do dicionário. Então, olha que interessante. Timidez significa inibição, estado de quem tem vergonha de se expor, condição de uma pessoa tímida, acanhada, não consegue discursar e culpou sua timidez. Fraqueza, expressão de debilidade, de fragilidade e frouxidão. E ainda ela tem outros significados aqui, né? Outros sinônimos, né? Encabulação, covardice, acovardamento, constrangimento, vergonha, embaraço, encolhimento e assim vai. E qual é o significado, então, de discrição? Qualidade de que é discreto, qualidade de que não chama atenção. Então, dentro da. Vocês viram que diferença, né? Então, na verdade, a pessoa tímida, em algum momento, será que ela é uma pessoa discreta? Então, vamos só fazer uma comparação aqui. Imagine que você vai numa festa e a pessoa tímida, ela vai ficar lá no canto, ela tem medo de se expor, ela tem medo, ela tem uma preocupação muito grande com o que as pessoas vão falar ou deixar de falar dela. A pessoa discreta, na verdade, diferente do tímido, ela não quer chamar atenção para si. Então, se está todo mundo conversando, interagindo ou dançando nessa festa, ela também vai fazer. Por quê? Porque ela não quer chamar atenção para si. Diferente do tímido, onde aquela pessoa vai ficar introvertida lá no canto e de alguma forma ela vai chamar atenção para si também. Quando se fala da questão da discrição, então, dentro dessa festa, essa pessoa discreta, ela quer se manter o mais invisível possível, ou seja, ela quer se manter neutra diante de um fato, então ela é uma pessoa discreta. E se ela fizesse, e se ela assumisse o comportamento do tímido, o que, que ela iria fazer? Ela iria chamar atenção para si. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Com qual tipo de pessoa que você já se decepcionou alguma vez? Não é verdade? Com quem que a gente costuma se decepcionar? Com aquela pessoa que está sempre falando, respondendo, reagindo muitas vezes ao que você fala, contestando aquilo que você fala, ou aquela pessoa que ela não se expõe, ela nunca fala nada e de repente quando você vê, foi exatamente aquela pessoa que falou algo que te desagradou, ou foi justamente aquela pessoa que nunca se expunha, que exatamente te deu a puxada de tapete, como as pessoas falam, né? Então, na verdade, aqui a gente não está martirizando as pessoas tímidas, mas a gente está falando de dois padrões de comportamento totalmente diferentes, que em algum momento eles podem sim se encontrarem, mas também eles são muito diferentes um do outro. E que, na verdade, quando a gente tem um conceito correto do que é exatamente cada comportamento, a gente pode aprender melhor a se relacionar com as pessoas. Então, a timidez, segundo a fonte PsiqueWeb, ela é considerada um transtorno de personalidade. E como a pessoa tímida, ela se preocupa demais com o que os outros vão falar, com o que os outros vão achar dela, com o que os outros, na verdade, pensam dela, então ela se esconde ao máximo. Várias fontes de referência mostram que a pessoa que é tímida, ela acaba usando uma máscara, porque aquela ali que está se mostrando,
ela não é ela, e ela se esconde atrás da timidez para quê? Para que ela possa, então, não se mostrar, porque o medo de ela se expor dela se expor é muito grande. Já o discreto, ele quer se manter, como o nome já fala, discreto ao fato. Então, ele não quer chamar atenção para si. Então, quando a gente fala de pessoas tímidas e discretas, então, assim, o tímido, não necessariamente ele se mantém discreto a um fato. Agora, o discreto, na hora de ele se expor e talvez expor alguém, ele vai agir como uma pessoa tímida. Então, nós não podemos confundir. Por que, que a timidez ela é considerada um transtorno de comportamento e já a discrição não? É uma decisão de comportamento. Eu quero ser uma pessoa discreta, eu não gosto de chamar atenção. A pessoa pode tomar uma decisão. Já o tímido, ele tem a necessidade de ser assim. Ele veste ou não, né? Esse personagem, para que ele não, justamente para que ele é de uma autoestima muitas vezes muito baixa, o qual muitas vezes até dá impressão de orgulho, tá? Então, fontes eu até trouxe aqui que essas pessoas que têm esse transtorno de personalidade que é a timidez e acham que na verdade são discretas, elas também têm traços de personalidade esquizotípica, que ou seja, de esquizofrenia. Não entendam que uma pessoa tímida é esquizofrênica, mas dentro de um perfil de traços de perfil de comportamento, nós temos uma personalidade esquizotípica, que um traço forte da esquizofrenia é, na verdade, a questão de achar que o outro está querendo prejudicar. E o tímido, ele já se antecede a esse fato, para que ninguém tenha nada para falar dele, então ele literalmente ele não se expõe. E muitos psiquiatras, eles na verdade estão atentos a esse tipo de comportamento, né? Em de que na verdade o tímido ele precisa de fato se tratar. Ele é algo preocupante porque ele prejudica as relações sociais com as pessoas. Agora, o fato de eu me manter discreta a um fato exatamente não tem nada a ver com a questão da timidez. Então, por exemplo, o tímido, ele pode não se expor, ele pode se sentir, por exemplo, prejudicado, ele pode se sentir beneficiado, ele não se expõe ao fato porque ele diz que ele é uma pessoa discreta. Mas é desse tipo de comportamento que vem depois as reclamações, as murmurações. Por quê? A timidez ela está relacionada também à questão de pessoas melindrosas, né? Pessoas melindrosas, elas são pessoas que são muito sensíveis, na verdade, a tudo que vem do outro. Ela pode levar a sério como algo prejudicial para ela, até mesmo um elogio. Então, ele faz parte, sim, de um traço de personalidade esquizotípica. Agora, o discreto, se ele recebe um elogio, ele agradece, mas ele não fica se vangloriando daquele elogio que ele recebeu. Então, vocês estão percebendo a diferença? Então, nós temos que, sim, nos preocupar se realmente entendemos que nós somos tímidos. Por quê? A timidez ela está ligada a um grau de estima baixa, a um grau de orgulho, a um grau de realmente de pessoas que se preocupam demais com a opinião dos outros. No entanto, o que é o ideal? O ideal é que nós devemos sim ser pessoas que nos devemos reservar a certos fatos, a certas questões. Precisamos, na verdade, nos mostrar, porque hoje nós vivemos num mundo competitivo em que nós precisamos vender o nosso peixe de alguma forma, porém nós não precisamos querer ser melhores do que os outros. Então, podemos ser bons e discretos, não vestir, na verdade, a máscara da timidez, porque quando a gente veste uma máscara, nós não somos nós. Nós estamos nos escondendo atrás de algo que não é nós. Na verdade, nós estamos vestindo um personagem.
Então, a timidez, embora ela seja considerada como um defeito, ela não é um defeito. A pessoa não tem culpa necessariamente de ser tímida, mas ela é ciente do comportamento que ela, na verdade, achou conveniente para que ela continue agindo assim e se exponha o mínimo possível para que exatamente as pessoas tenham o mínimo de motivos para falar dela, né? Então, no entanto, o que é melhor? Não existe o melhor, não existe o pior, mas nós temos que entender que a timidez, ela é algo preocupante. A timidez, ela é tratável, né? E ela precisa, se você convive com pessoas que são tímidas, elas precisam ser ajudadas discretamente. Olha aí onde entra a diferença da timidez e discrição. Você chega nessa pessoa, tenta, né, de uma forma discreta, entender com ela o que leva ela a achar que ser tímido é bom. Mas se eu falar para vocês que muitos tímidos, eles sofrem com isso, eles não gostam de ser tímidos. Então, existe sim um sofrimento, né, por trás de tudo isso. Então, nós precisamos sim ajudar essas pessoas que são tímidas, mas antes de ajudar, nós precisamos entender qual é o comportamento que se esconde atrás de uma pessoa tímida e essa pessoa, ela precisa ser ajudada. Então, num próximo vídeo, eu vou esclarecer um pouco mais, mas já dei uma brecha aí para vocês, para que vocês possam, então, pesquisar mais sobre esse assunto, tá bom? Então, novamente, eu sou Cláudia Rosane, eu sou reflexoterapeuta, sistêmica integrativa, trabalho com comportamento e eu quis dividir hoje essa informação com vocês, tá bom? Até a próxima, então.